Bem, vamos continuar então o nosso estudo. É o seguinte, essa questão diz respeito já à construção da nomenclatura de compostos orgânicos, certo? Então você tem que entender bem como que funciona o processo de nomenclatura para qualquer orgânico que você vá trabalhar, certo? Lembre-se, todo composto orgânico tem o seu nome dividido em 3 partes. Lembrando que o prefixo, o início do nome, diz respeito ao número de carbonos que a cadeia tem, certo? Já o intermediário, o infixo do nome, ele diz respeito, ele nos informa sobre a saturação da cadeia, ou seja, os tipos de ligações que eu encontro entre os átomos de carbono. Não esqueça, apenas entre os átomos de carbono. E a parte final, o sufixo, vai indicar para você a qual função aquele composto pertence, certo? Então, uma vez recordando isso, vamos ver esse exercício que diz o seguinte: a utilização do gás natural como combustível é uma das alternativas para as soluções que têm sido propostas para a diminuição da poluição. Esse mesmo gás pode ser obtido por fermentação anaeróbica de material orgânico encontrado no lixo. O gás em questão, hidrocarboneto de menor massa molecular, é o... E ele acabou nos informando ainda todas as alternativas. Ele falou sobre o metano, sobre o etileno, propano, acetileno e benzeno, certo? Então precisaremos, com base nestes 5 nomes, nós precisaremos dar um jeito de esboçar as estruturas. Combinado? Então vamos a essas estruturas. Veja bem, tome cuidado. Eu tenho aqui então as alternativas abertas, expandidas para você visualizar melhor. Se eu estou trabalhando com o metano na letra A, met é o prefixo de um único átomo de carbono, tá ok? Então met apresenta um único átomo de carbono. Pois bem, se eu tenho um intermediário an, isso quer dizer que eu tenho apenas ligações simples entre átomos de carbono. Mas nesse caso, como eu tenho um átomo de carbono, ele é classificado como isolado, ele não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Ele também leva este infixo an. E se termina com a letra O, isso é indício de hidrocarboneto. Combinado? Certo? Então a estrutura do metano é essa que você acaba de visualizar. É o CH4 com a sua geometria tetraédrica, não esquece disso, certo? Próximo, a letra B é o etileno. O etileno, na verdade, ele é uma nomenclatura usual. O etileno, et, indica pra gente 2 átomos de carbono. E olha só qual a estrutura do etileno. Ele é uma estrutura simplesmente que você observa uma ligação dupla entre átomos de carbono. O nome oficial do etileno é o eteno. Não esquece, ele é o eteno. Então, etileno, nomenclatura usual, certo? O propano, nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC. Como é que funciona o propano? Prop é prefixo para 3 átomos de carbono. E an é o meu intermediário, o meu infixo, indicador de ligação simples apenas entre os carbonos, e a letra O simplesmente indica para nós que nós temos hidrocarboneto. Combinado? Então olha só a estrutura do propano. Ó. Já na letra D nós temos o acetileno. É um composto apresentado aqui na letra D com o seu nome usual, tá ok? Muito utilizado em soldas, para que você possa usar maçaricos em processos de soldas, certo? Soldas de acetileno. Olha só a estrutura do acetileno. Ele apresenta também 2 átomos de carbono. Entretanto, ele tem o que nesse caso? Ele acaba tendo uma ligação tripla entre os átomos de carbono. O nome oficial dele é o etino, certo? Então, etino é o nome oficial. Já a alternativa D mostrou o etino como sendo o acetileno. Não tem nada de errado nisso, tá ok? E o último, o benzeno. A estrutura do benzeno você consegue observar aí na fórmula estrutural expandida e na fórmula estrutural em bastão, tá ok? Tanto faz, você em uma questão discursiva desenhar dos 2 jeitos, não tem erro nenhum, isso é sem problema, tá ok? Então lembre-se, o benzeno, uma cadeia fechada que apresenta ligações duplas alternadas a ligações simples entre os átomos, e essa alternância gera um efeito chamado ressonância. Lembre-se da ressonância, a deslocalização dos elétrons π, tá ok? Agora, olhando estas 5 alternativas, você tem direito a consultar as massas moleculares.
As massas atômicas, então, de cada elemento químico, somá-las, você consegue obter a massa molecular. Sendo assim, você consegue observar, então, ficar bem atento, que é o metano, o menor hidrocarboneto. Ele é o hidrocarboneto de menor massa molecular, tá ok? Sendo o metano o hidrocarboneto de menor massa molecular, é ele a nossa resposta, alternativa A. Certo? Bem fácil essa, hein? Fala sério!